Medo é algo muito interessante. Se você e eu pararmos para pensar, o medo ele é importantíssimo para a sua e para a minha sobrevivência, não é? Sem o medo, a gente vai fazer coisas que não deveria, sofrendo consequências que são normalmente muito além daquilo que a gente suportaria. Então, por exemplo, se você não tem medo de altura, você corre o risco de ir muito à beira de vamos imaginar que você está em cima de um prédio, não sei porquê, ou numa sacada, e essa falta de medo vai facilitar aí uma queda, talvez. Ou então, se você está à praia, né, um lugar também muito gostoso, mas que se não houver prudência, você pode ir muito para o fundo, sem saber nadar, vamos colocar uma situação hipotética, mas não tem medo. Então você vai e acaba aí afogando, né? A gente sabe que essas coisas acontecem, né? Obviamente, não muito com quem não sabe nadar, porque quem não sabe nadar tem mais medo, mas às vezes a gente que sabe nadar, né? No meu caso, a minha esposa fala, meu bem, não vai muito pro fundo, porque ela não sabe nadar e eu sei. Mas ela tá certa, né? Porque o risco é maior para quem sabe, então. Mas fato é que o medo, ele é uma forma de nos trazer para a realidade, muitas vezes, ou para nos preservar. Se você se depara com um animal peçonhento, um animal violento, né? Pensa em uma cobra, um cão bravo, né? Ou algum outro tipo de animal, inseto peçonhento, você vai evitar de ficar perto dele, pelo contrário, dependendo, vai ter que fugir. E o medo é responsável por isso também. O medo é positivo, até que esse medo passa a ser negativo, ou seja, esse medo começa a nos afastar daquilo que a gente deve fazer. Você já parou a pensar quantas coisas você deixou de fazer? Agora vamos para o outro lado. Por um medo que não deveria existir? Então, quando a gente pensa no medo, nesse medo que é maléfico para nós, ou seja, um medo que não tem sentido de existir, esse medo pode ser muito ligado à ansiedade. E essa ansiedade, esse medo, ele está muito ligado àquilo que a gente acredita de certa forma, mas quando a gente olha para dentro da razão, daquilo que nós sabemos, não costuma estar muito conectado. Pensar em um exemplo aqui para a gente conversar. Pessoas que têm medo de elevador, por exemplo, né? Que é a claustrofobia, se eu não estou enganado. É algo que está além do racional. A pessoa sabe que sobe-se e desce o elevador normalmente, mas aquilo para ela gera pânico. E aí, o que esse medo vai causar nessa pessoa? Esse medo vai causar um desespero, um pânico, e essa pessoa opta por ir para o elevador. Ela deixa de usufruir daquilo. O elevador é um exemplo pequeno, mas quantas coisas a gente deixa de fazer, quantas coisas que Deus preparou para você e para mim, a gente deixa de fazer por medo. Para a gente refletir um pouco melhor sobre isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Salmos 139. Vamos ler só 2 versículos. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou tomar uma aguinha para a gente continuar. Vamos lá? Salmos 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Então a gente não sabe muito bem o que estava passando na mente do rei Davi, mas com certeza desculpe, mas com certeza ele estava angustiado com alguma coisa, né? Vamos lá, sonda-me, ó Deus. Quando ele fala sonda-me, ó Deus,
examina o meu ser, examina quem eu sou. Prova-me, vê as minhas inquietações, vê os meus medos, as minhas ansiedades. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Davi, ele está abrindo o coração dele para o Senhor, porque, olha, Senhor, tem uma coisa me inquietando. Eu estou com medo, eu estou ansioso, eu tenho algo em mim que está me impedindo de ir à frente, de fazer o que eu tenho que fazer. E esses medos, apesar de existirem, apesar de serem algo comum, vamos falar assim, acontece comigo, acontece com você. Eu acho que não é só comigo, né? Mas esses medos, apesar deles existirem, eles atrasam a nossa vida, atrasam aquilo que Deus tem para nós muitas vezes. E uma das coisas que eu quero bem assim deixar claro para você, assim como tem ficado para mim, esses medos, e aí vocês lembram que eu fiz uma introdução falando sobre medo antes. Não estou falando do medo positivo, o medo que nos preserva, não. Estou falando daquele medo que está fora, aquele medo que não deveria existir. Exemplo, Deus nos manda, a você e a mim, em Mateus 28, fazermos discípulos de Jesus. Aí você fala, não, eu tenho medo disso, tenho medo de me frustrar, mas é um mandamento do Senhor para mim e para você. Eu tenho muita vergonha, fico ansioso, com medo de como que eu vou falar. A gente precisa entregar o nosso coração ao Senhor, entregar para Ele, Senhor, som do meu coração, olha para dentro de mim, olha para as minhas inquietações, vê se a minha conduta não está muito do jeito que o Senhor quer e me guia, e me conduz pelo caminho correto, pelo caminho que o Senhor estabeleceu. E aí, para a gente refletir mais um pouquinho, pensa comigo, o medo, esse tipo de medo, ele não é muito ligado à desconfiança, porque pensa comigo, se você é uma criança, você está em cima de uma mesa, pensa num lugar assim, um barranquinho, alguma coisa, seu pai levanta a mão assim, fala, filho ou filha, pula que o papai te pega. Se você confia, você pula. Se você tem medo, é porque você não confia. Deu para pegar comigo a ideia? O medo está muito ligado à confiança. Ou melhor, à falta de confiança. Então, se eu não tenho medo, é que eu sou muito confiante, né? E aí, eu repito, se o medo é algo importante no sentido de proteção, preservação do nosso bem-estar físico, show, o medo é importante mesmo. É não confiar naquilo que a gente não sabe. Se eu não sei nadar, eu não vou para o fundo da piscina, eu não vou para a parte mais profunda do mar, porque é um medo sensato. Agora, o Senhor me mandou, o Senhor me enviou, o Senhor falou, filho, vem. E eu tenho medo ainda? Eu não confio no que o Senhor está falando. E essa revelação é importante para você e para mim. Porque imagina só um pai de família. Esse pai de família está com a filha ou um filho no hospital, ou com a esposa no hospital. E essa doença, essa situação, ela não está sendo facilmente identificada, ou o diagnóstico é muito difícil, ou nunca foi visto, e a gente começa a entrar em oração naquela questão, e aquilo vai transformando a nossa vida em um medo descontrolado. Então a gente para perceber que o nosso medo, ele nos impede de confiar em Deus. O nosso medo muitas vezes nos impede de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E esse medo o Senhor não tem para nós, muito pelo contrário. O Senhor tem para nós a confiança na sua palavra. A palavra de Deus, ela nos garante que nós não precisamos ter medo daquilo que Deus nos deu. Se nós buscarmos ao Senhor, Ele vai nos livrar dos nossos medos. Você quer ver onde é que está escrito isso? Abra, por gentileza, comigo em Salmos 34, versículo 4. Salmos 34, versículo 4.
Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Quando a gente busca a Deus, quando a gente tem um relacionamento com Ele, de intimidade, a gente não vai ter tantos medos. Não é que a gente vai deixar de ter medos, não. A gente vai amadurecendo dia após dia. Porque é um erro a gente achar que as coisas são automáticas, imediatas. Tem muita coisa que sim, tem muita coisa que não. E o que é mais importante para mim e para você é nós mantermos um relacionamento. Um relacionamento, ele cresce. O relacionamento, ele vai daqui para cá, de baixo para cima, do superficial para o mais profundo. Porque Deus tem para você e para mim um relacionamento que envolve uma confiança maravilhosa. Uma coisa que, se a gente parar para pensar hoje com um relacionamento talvez mais superficial, fica parecendo impossível. Mas não é. Desculpem. A palavra de Deus já nos fala sobre andarmos ansiosos ou com medo. Nós já lemos aqui vários trechos, inclusive o que eu quero ler com você novamente, porque o medo que nos aprisiona, esse medo ele precisa ser tirado de nós. Para vivermos uma vida mais leve, para vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus, a confiança é necessária. Se você tem um relacionamento saudável com seu filho ou com sua filha, caso você tenha, se não tem, lembre do seu pai, da sua mãe. Um relacionamento saudável envolve confiança. Seja a confiança do pai protetor, que pega o filho quando ele se solta, né? Mas também confiança no dia a dia, naquilo que vai acontecendo no decorrer da vida. A confiança é importantíssima. E sabe qual que é o lance? O problema que eu percebo assim na minha vida também é que quando a gente, nos relacionamentos humanos, se frustra, a gente pensa assim, não posso confiar. Eu confiei no fulano e olha o que ele fez comigo. Eu confiei no ciclano. Olha, eu confiei na menina, na moça, na minha mãe, no meu filho. Eu confiei e olha o que aconteceu comigo. Não é o que deveria ter acontecido numa relação de confiança. E a gente se fecha. Por isso que quando a gente fala de Deus como Pai, muita gente fica assim, né? Complicado. Porque o relacionamento com o Pai não era saudável. Mas sabe o que muda? Duas coisas. Primeiro, a gente tem que entender que entre nós, seres humanos, falhos, limitados e finitos, isso serve para o nosso crescimento. O sofrimento serve para o nosso crescimento. Não é para a gente deixar de confiar e se fechar igual um repolho. Não. É para o nosso aprendizado. Para juntos nós crescermos. Porque eu não sei você, mas eu já feri algumas pessoas no decorrer da minha vida, aliás, várias, né? Quando a gente se relaciona é assim. A própria Bíblia diz que o ferro com o ferro se afia, e assim é a amizade. Assim é a amizade. O relacionamento tem atrito para o nosso crescimento. Nós também, assim como Jesus, somos aperfeiçoados por aquilo que sofremos. Então, cuidado, para que essas coisas não te façam ficar fechados. Não quero sofrer mais. Não quero. E aí o medo vem. E aí esse sentimento ruim vem e nos impede de crescer. E nos impede, inclusive, de nos relacionarmos com o nosso Pai. Porque nossa maneira de se relacionar uns com os outros também reflete na nossa maneira de se relacionar com o nosso Pai. E vice-versa. Porque quando você busca um relacionamento profundo com o Senhor, você vai se abrir para os relacionamentos também aqui. Porque Ele enviou, nosso Pai enviou as pessoas para nós amarmos e cuidarmos e também por elas sermos cuidados. Quero ler mais 2 versículos com você.
O primeiro, como eu disse, é um versículo que já é conhecido seu e meu. Está em Filipenses 4. Vamos ler o versículo 6 e 7. Vamos lá? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando a palavra de Deus diz, não ande ansioso por coisa alguma, nós podemos também dizer, não anda com medo. Não anda com esse medo que não deveria existir. Não ande preocupado se vai dar certo ou se não vai dar certo, aquilo que Deus falou que vai. Eu não estou falando aqui de vida financeira, eu não estou falando aqui de... Eu estou falando da palavra de Deus para você. Porque a palavra de Deus é que é vida poderosa, eficaz, e às vezes a gente usa a palavra de Deus para falar assim, não, eu vou conseguir uma coisa tal, eu vou comprar um determinado bem. E pode ser que Deus tenha isso para você, mas sabe que a palavra dele está muito mais preocupada, está muito mais focada na sua santidade. Está muito mais focada na sua vida de relacionamento com o Pai e conosco, com seus amigos. Nosso relacionamento como irmãos, né? E às vezes a gente fica tão focado, né? Porque o dia a dia, a rotina faz isso com a gente. A gente fica tão focado nos bens materiais, nas contas que têm de ser pagas. E isso tudo vai gerando em nós o medo. Talvez o medo de não ter o recurso para pagar uma conta. Talvez o medo de um medicamento que tem que ser administrado não funcionar. Isso faz parte da vida. Mas se nós entendemos que Deus é o nosso provedor, porque a palavra dele diz que ele é o nosso provedor, a palavra dele diz que nós teremos o necessário para a glória dele, nós não precisamos ter medo. Precisamos sim ser prudentes, não gastar mais do que nós recebemos, né? Mas o medo, ele é desnecessário. A ansiedade, que é o excesso do futuro, está muito ligada ao medo, que também é, né, de certa forma, um excesso de futuro. Eu tenho medo do que vai acontecer, ou do que pode acontecer. E por último, quero ler com você 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro 5, 7. Diz assim, lancem sobre ele, sobre o nosso Pai, toda a sua ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vocês. Lembra que existe o medo que Deus colocou em você e em mim para nos proteger. O medo de cair, o medo de afogar, né? Deu o exemplo aí da piscina ou do mar. O medo de coisas que a gente precisa mesmo ter medo, de um animal peçonhento, que o medo nos protege, o medo nos dá um pulo, nos faz dar um pulo para trás. Mas o medo também, se ele não for coerente, ele passa a ser um problema muito sério. Ele passa a nos impedir de viver, passa a nos impedir de andar no caminho correto, da forma correta, nos trava. E esse medo não vem do Senhor, pelo contrário. Muitas vezes as circunstâncias, elas nos levam a não viver de acordo com a vontade de Deus. Entretanto, viver de acordo com a vontade de Deus é uma decisão sua e minha. Por mais que as circunstâncias possam influenciar naquilo que a gente experimenta, a decisão de viver o melhor de Deus é sua e é minha. Acontece que essa decisão vai ficar mais fácil ou mais difícil, dependendo do nosso relacionamento com o Pai. Sabe, o tema desse ano lá na comunidade é quem ama anda junto. Nós devemos andar juntos. Mas sabe que mais importante, ou em primeiro lugar, que não tudo é muito importante, né?
Mas em primeiro lugar, precisamos estar junto com o Senhor. Em primeiro lugar é sempre o relacionamento com Deus. E que o nosso relacionamento com Deus seja cada dia maior. Porque Deus tira de nós o medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Que a minha vida e a sua vida sejam cada dia mais cheios da confiança no Senhor. Que nós possamos, com um relacionamento saudável com o nosso Pai e também com nossos irmãos, chegarmos cada dia mais à confiança, à ausência desse medo perigoso, desse medo que nos afasta daquilo que deve ser feito. E isso tudo não é para que você e eu sejamos super-homens e super-mulheres. Isso tudo não é para que você e eu alcancemos bens materiais. Isso tudo pode acontecer, sabe, gente? A gente pode se tornar pessoas referências, podemos, não há problema nisso, mas esse não pode ser o nosso objetivo. Qual que é o objetivo? Que a sua vida e que a minha vida sejam para a glória de Deus. Por meio da minha vida e da sua vida, o Senhor seja glorificado. Porque Ele é o importante. Para Ele tem que ser toda a glória. E por meio dele, para Ele, tudo é para Ele. Por meio dele, todas as coisas acontecem. Porque sem Ele, nós não podemos fazer nada. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. E que você e eu venhamos a entender isso também. Porque o excesso de confiança, ele também é perigoso. Quando a confiança está além daquilo que deve ser. Por exemplo, não, eu faço, eu falo, eu sei, eu consigo, eu convenço. Não. Nós dependemos do Senhor. Porque Ele é que faz. Por meio de nós, tudo bem. Quer nos usar. Amém. Mas lembre-se que você e eu somos filhos de Deus e também instrumentos do seu amor para alcançar o próximo. Amém? Que Deus te abençoe e você tenha uma semana cheia de unção, cheia da presença do Senhor e que durante essa semana o medo seja lançado fora por causa do amor de Deus sobre você. Em nome de Jesus.